Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Nova Vulgata, tradução meditativa adaptada para audiolivro. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões mais altas, chegou a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. Ele lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé?" Eles responderam: "Nem sequer ouvimos dizer que exista o Espírito Santo." Então Paulo perguntou: "Em que batismo então vocês foram batizados?" Eles responderam: "No batismo de João." Disse-lhes Paulo: "João batizava com o batismo da penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus." Ao ouvirem isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e com firmeza falava por 3 meses, discutindo e persuadindo sobre o reino de Deus. Mas, como alguns se endureciam e se recusavam a crer, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo afastou-se deles, separando os discípulos, e passou a instruí-los diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Isso durou cerca de 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de tal modo que até lenços e faixas que haviam tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus, dizendo: "Conjuramos vocês por Jesus, aquele que Paulo anuncia." Eram 7 filhos de um certo Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus, que faziam isso. Mas o espírito maligno respondeu: "A Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem possuído pelo espírito mau saltou sobre eles, dominou-os com tal força que fugiram daquela casa nus e feridos. Esse fato tornou-se conhecido por todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso. O temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi grandemente exaltado. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas práticas más. E muitos dos que haviam se dedicado a artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. O valor calculado deles somava cerca de 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e se fortalecia. Depois desses acontecimentos, Paulo decidiu, movido pelo Espírito, passar pela Macedônia e pela Acaia e ir depois a Jerusalém, dizendo: "Depois de ir lá, preciso também ver Roma." Ele enviou à Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, enquanto ele mesmo permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve uma grande agitação em Éfeso por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fabricava miniaturas de prata do templo da deusa Diana, proporcionava aos artesãos muito lucro. Reunindo esses homens e outros que trabalhavam no mesmo ofício, disse: "Companheiros, vocês sabem que o nosso bem-estar vem deste trabalho. Mas estão vendo e ouvindo que este Paulo tem persuadido muita gente, não apenas em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, dizendo que não são deuses os cão feitos por mãos humanas. Assim, não apenas a nossa profissão corre perigo, mas também o templo da grande deusa Diana pode ser desacreditado e a sua majestade destruída, aquela que toda a Ásia e o mundo adoram." Ouvindo isso, ficaram cheios de ira e começaram a gritar: "Grande é a Diana dos Efésios." Toda a cidade se encheu de confusão, e a multidão correu em massa para o teatro, arrastando Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo quis apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Alguns magistrados da Ásia, que eram seus amigos, enviaram-lhe uma mensagem, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra, pois a assembleia estava em completa confusão, e a maioria nem sabia por que se havia reunido. Então empurraram para a frente um certo Alexandre,
que os judeus faziam avançar. Ele quis fazer uma defesa diante do povo, mas, ao perceberem que era judeu, todos gritaram em coro por cerca de 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios." Quando o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão, disse: "Homens de Éfeso, quem não sabe que a cidade dos Efésios é guardiã da grande Diana e de sua imagem caída do céu? Visto que ninguém pode negar essas coisas, é preciso que fiquem calmos e não façam nada precipitadamente. Pois vocês trouxeram estes homens aqui que não são sacrílegos, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, há tribunais e procônsules, que apresentem as suas acusações uns contra os outros. Se procuram algo além disso, isso será resolvido em assembleia legítima. Pois corremos o risco de sermos acusados de sedição por causa do acontecimento de hoje, já que não há razão que possamos dar para justificar este tumulto." Tendo dito isso, ele dissolveu a assembleia. Comentário patrístico sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Santo Agostinho de Hipona. Sermão sobre os Atos dos Apóstolos. Paulo, movido pelo Espírito, chega à cidade de Éfeso. Ali, encontra discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Esses homens haviam sido batizados apenas com o batismo de João, um batismo de penitência, um batismo de preparação. Mas a graça plena ainda não lhes havia sido concedida, porque João purificava as águas, mas não podia infundir nelas o fogo do Espírito. Santo Agostinho nos ensina que João foi a voz, mas Cristo é a palavra. João preparou o caminho, mas Cristo é o próprio caminho que conduz ao Pai. Por isso, Paulo pergunta: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles respondem: nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então Paulo lhes explica que o batismo de João era apenas figura, um convite à conversão, mas que agora o batismo verdadeiro é dado em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e derrama sobre os fiéis o Espírito que renova todas as coisas. Ao impor-lhes as mãos, Paulo torna-se instrumento da ação divina. O Espírito Santo desce sobre eles e começam a falar em línguas e a profetizar. Agostinho comenta: assim como as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos no Pentecostes, também aqui o fogo do amor divino arde nos corações desses novos crentes. O mesmo Espírito que uniu os discípulos em Jerusalém, agora une os fiéis em Éfeso. O Espírito é o mesmo, mas as manifestações são diversas. Em cada tempo ele se adapta à necessidade dos corações. Hoje fala em línguas, amanhã se manifesta no silêncio, mas sempre age para edificar o corpo de Cristo. Depois, Paulo entra na sinagoga e prega com firmeza durante 3 meses. Santo Agostinho observa que a paciência do apóstolo é prova de sua caridade. Ele suporta os insultos, as resistências e as blasfêmias, porque sabe que a verdade de Cristo não se impõe pela força, mas pela perseverança e pela luz interior da graça. Quando alguns endurecem o coração e rejeitam a fé, Paulo se retira, mas não abandona a missão. Ele continua a ensinar agora na escola de Tirano, onde muitos gentios escutam a palavra. Durante 2 anos, toda a região da Ásia ouve falar do Evangelho. E Deus realiza prodígios pelas mãos de Paulo. Santo Agostinho explica que os milagres não são ornamentos da fé, mas testemunhos da presença viva de Deus na igreja. Até os lenços e as faixas que tocaram no corpo do apóstolo eram levados aos enfermos, e os espíritos malignos se afastavam. Mas o espírito não pode ser manipulado. Alguns exorcistas judeus tentam invocar o nome de Jesus sem fé, apenas como palavra mágica. E o espírito maligno lhes responde com ironia: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Agostinho vê aqui um alerta espiritual. O nome de Cristo tem poder, mas somente quando é pronunciado com fé, com coração puro, com alma arrependida. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso viver como servos do Senhor. Diante do poder de Deus manifestado,
Muitos crentes se convertem mais profundamente. Confessam publicamente os seus pecados e queimam os livros de feitiçaria. Santo Agostinho comenta: esses homens queimaram seus livros, porque o fogo do Espírito já ardia dentro deles. A palavra de Deus cresce e se fortalece. A idolatria começa a ser abalada e o comércio das imagens da deusa Diana enfraquece. Mas o mundo resiste quando seus interesses são tocados. Demétrio, o ourives, incita a multidão contra Paulo. E a cidade se enche de confusão, clamando: grande é Diana dos Efésios. Agostinho vê aqui um espelho das lutas espirituais de todos os tempos. O Evangelho sempre enfrentará resistência, porque ilumina aquilo que o mundo prefere manter nas sombras. Mas, ao final, a verdade prevalece. O escriba acalma a multidão e a assembleia se dissolve. Assim termina o tumulto, mas a missão de Paulo continua. E Santo Agostinho conclui com palavras de ouro. Open quote. O Espírito Santo é o verdadeiro apóstolo em toda a missão. Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.